promete ampliar os gastos na área social, mas não detalhou como vai financiar essas despesas. É possível conciliar responsabilidade fiscal com investimentos públicos? Para falar sobre esse e outros desafios do próximo governo, recebemos no Bottom Line Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central. Ministro Meirelles, o senhor declarou recentemente o apoio ao candidato Lula, vitorioso nas últimas eleições. O senhor também é cotado para assumir um cargo, possivelmente um ministério no próximo governo. A gente gostaria de saber, todo mundo quer saber, o senhor está preparado para esse novo desafio? Olha, Juliano, eu tenho uma postura na minha vida profissional que é não decidir sobre hipóteses. Por exemplo, há 20 anos atrás, quando o Lula foi eleito a primeira vez, eu recebi um emissário dele, em julho, que me perguntou o seguinte, se eu aceitaria participar do governo, e se eu aceitasse, eu deveria, inclusive, desistir daquela época de uma candidatura a qual eu estava envolvido, inclusive que foi bem sucedida, e que eu deveria me colocar à disposição, etc. Eu disse, naquela época já, olha, eu não tomo decisão baseada em hipótese. Vocês continuam com o seu projeto, eu vou continuar com o meu, e podemos voltar a conversar ou não. Ele foi eleito, eu fui eleito para o parlamento, ele, como presidente, daí algumas semanas, me convidou para conversar, me fez um convite concreto para ser presidente do Banco Central, acertamos os termos, etc., chegamos num acordo, eu aceitei, tudo bem. E em outras oportunidades, já tive convites que eu recusei, né? Teve convites que eu aceitei, como, por exemplo, o convite para ser ministro da Fazenda e, posteriormente, para ser responsável aqui pelas finanças de São Paulo. Tudo bem. Vamos aguardar. O importante agora são as opções que ele vai fazer. O senhor já passou por dois grandes desafios à frente da economia, tanto no Banco Central como no Ministério da Fazenda com o ex-presidente Temer. Quais são os desafios que o senhor enxerga na economia brasileira neste momento? Olha, o principal desafio é conseguir, ao mesmo tempo, cumprir todas as promessas eleitorais do presidente eleito, que, em última análise, é investimento na área social e algum investimento em infraestrutura, e, ao mesmo tempo, manter a responsabilidade fiscal. Aquilo que eu sumarizo dizendo, manter responsabilidade fiscal e social, ao mesmo tempo. É possível. É possível, por exemplo, manter o Auxílio Brasil, que agora me parece será chamado de Bolsa Família, novamente, neste próximo governo. No entanto, para isso é necessário fazer alguns ajustes. E outras questões, né, como algum investimento em infraestrutura e etc. Agora, a solução, na minha opinião, passa por se criar uma excepcionalidade do ano de 2023, mas muito bem definida, e aquilo que é absolutamente necessário, como, por exemplo, a manutenção do auxílio em R$600, mas depois fazer as reformas necessárias para corte de despesas. Por exemplo, o próprio presidente eleito já mencionou a questão das empresas que foram constituídas para cumprir certa finalidade, a finalidade já deixou de existir, ou porque já foi cumprida ou foi inviável, e a empresa continua com orçamento pessoal, despesa, prédio, telefone, eletricidade, etc. Então, tem que se cortar esse tipo de despesa. Para isso, possivelmente, será necessária uma reforma, não, às vezes até constitucional, a chamada reforma administrativa, e a partir daí se gera espaço, não, para o investimento no social e investimento em infraestrutura, mas que tem que ser complementado também pela atração de investimento para o setor privado. O próprio governo do PT já fez isso quando privatizou aí aeroportos e concedeu estradas em concessão, etc., que hoje é fundamental para que o país volte a adquirir competitividade. Agora, ministro, como o senhor imagina que funcionaria isso? Porque o próximo governo vai ter uma situação fiscal muito complicada, né? São vários gastos aí já contratados e não temos o financiamento para tanto. Fala-se aí 200 bilhões de
de reais fora do teto, ou até mais, fora do teto não, fora do orçamento, na verdade. O governo eleito agora, o presidente Lula, falou de aumentar, ter um benefício adicional para quem recebe auxílio, né, emergencial de R$ 150 para a criança até 6 anos, falou aí da isenção de imposto de renda até R$ 5.000. São medidas que têm um impacto fiscal bastante grande. Então, como o senhor falou, teria esse primeiro ano de ajuste, para, né, possivelmente dar aumento para funcionalismo também, mas como fazer tudo isso caber no orçamento e, ao mesmo tempo, não perder a credibilidade fiscal? Olha, em primeiro lugar, evidentemente que vai haver um aumento das despesas, né, previstas, inclusive pelo próprio teto, em 2023. Mas, como eu disse, como se abrir espaço para isso? Como se financiar isso? A partir de 24, é muito importante, portanto, que se faça essa reforma administrativa, como eu mencionei. O exemplo maior é exatamente o fechamento dessas empresas, que ainda estão em funcionamento desnecessariamente. O próprio presidente Lula já mencionou isso. A partir do momento em que corta essas despesas, você abre espaço para tudo isso. Agora, evidentemente que tem que se olhar os orçamentos, porque o que nós temos agora são estimativas. Né? Tem um orçamento, tudo bem, mas aquilo que está fora, etc., tem um cálculo da FGV, inclusive, que é mais elevado até do que esse. Nós temos que analisar realmente a situação das contas públicas e, a partir daí, sim, fazer o diagnóstico e ver o que é absolutamente necessário para fazer em 23. Aí cria-se essa excepcionalidade, corta-se despesas através da chamada reforma administrativa, mas tudo isso a partir de 24, e com isso nós teremos condições, sim, de ter uma responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, atender a responsabilidade social, etc, etc, etc. Agora, evidentemente que vai ter um programa de ajuste durante 23 e, evidentemente, de corte de despesas que foram criadas desnecessariamente. Não estou me referindo àquilo que é necessário, como é o próprio Auxílio Brasil, que as famílias precisam e esperam. Mas, fora isso, algum outro auxílio importante para o filho, tá, tudo bem, na área social e outras coisas. Mas tirar muitas despesas que foram introduzidas aí por interesse eleitoreiro ou desnecessariamente, etc. Mas é possível manter o atual arcabouço do teto de gastos? Há uma expectativa que o próprio presidente Lula já falou que teria que ser revisto a atual lei do teto de gastos, alguma coisa viria no lugar, e há uma expectativa enorme do mercado. O que viria para ser a âncora fiscal desse novo governo? Isso é que é o ponto fundamental. O teto de gastos foi importantíssimo para o Brasil, foi o que permitiu o país sair da recessão em 2016, é fundamental. E isso nós vamos ter que abrir, certamente, uma excepcionalidade aí em 2023, que o mercado chama de waiver, né, para acomodar algumas coisas, etc., e depois criar um critério específico para valer de 2024 para frente. O teto de gastos ele pode sofrer um ou outro ajuste, mas é importante mencionar algumas coisas. Primeiro, é importante ter uma âncora fiscal, senão nós não vamos crescer, não vamos ter estabilidade fiscal, não vai ter restauração de confiança, que é fundamental a confiança. Segundo, essa meta, esse objetivo, etc., chame-se do que for, ele não pode ser vinculado a coisas que o governo não tem controle. Por exemplo, se falar meta de superávit primário. Meta de superávit primário é receita menos despesa. A receita é vinculada a crescimento, é vinculada a uma série... A inflação. A inflação sobe, a receita sobe. É normal. Depois sobe a despesa, com o tempo. Então, tem um ganho temporário. Então, ou o Banco Central controla a inflação e, portanto, essa receita cai, ou as despesas sobem atrás. Então, de qualquer maneira, o superávit não é mantido, criado artificialmente pela inflação. Portanto, a meta de superávit primário não funciona
nesse sentido. Eu fui ministro da Fazenda, naquela época se trabalhava com superávit primário, eu vi essa dificuldade. Não, isso é importante o senhor está falando, porque quando o senhor foi presidente do Banco Central, também a meta do superávit primário foi muito importante como âncora. Mas o senhor está dizendo que não foi suficiente, né? Porque não é que não foi suficiente, porque ela foi baseada em boa parte em aumento de receita. Também aconteceu isso. Exatamente. Mas teve também um corte importante de despesas, principalmente no primeiro mandato do presidente Lula. Foi um ajuste firme, foi um ajuste duro. Eu até dizia na época que esse tipo de ajuste só é possível no primeiro governo de um presidente que foi o maior sindicalista da história. Senão, essa esplanada do Ministério estava parada por greve. Ele fez isso, o país cresceu, gerou emprego, gerou renda, cresceu 4% em média durante 8 anos, criou 11 milhões de empregos, o presidente Lula foi reeleito em 2006 e ainda elegeu a sucessora em 2010. Em resumo, a responsabilidade fiscal vale a pena controlar despesas desnecessárias, cortando coisa desnecessária, que é simplesmente gasto inútil, vale mais a pena ainda. Agora, ministro, o próximo Congresso aí está bem dividido, né? Tem uma força muito grande de oposição que o governo Lula vai enfrentar. O senhor falou aí da capacidade política que Lula teve, já demonstrou isso em outras ocasiões. O senhor acredita que ele terá essa capacidade novamente de atrair apoio para implementar essas reformas? E onde que ele deveria gastar esse capital político nos primeiros meses? Olha, o importante é o seguinte: existe uma oposição ideológica, né, de direita ou bolsonarista que vai fazer oposição sistemática de qualquer maneira. Não acho isso negativo, não. Acho isso positivo para a democracia. Desde a restauração do regime democrático em 1985, depois com a Constituinte de 88, nós tivemos muito tempo no Brasil sem oposição à direita. Nós tínhamos o PT como um grande partido à esquerda, o PSDB, o grande partido, que era o grande adversário, de centro-esquerda, na época, apesar de ser chamado pelo PT de neoliberal, etc., na realidade, eram os dois grandes partidos. Então, acho que tem uma oposição à direita, como na maior parte dos países relevantes, eu acho positivo para a democracia, para contraponto, etc. Em dito isso, é importante dizer que o presidente Lula tem uma grande capacidade de negociação e grande parte dos parlamentares eleitos, sejam deputados, sejam senadores, são pragmáticos. São homens ou mulheres pragmáticos, acostumados a uma negociação e etc., e que vão negociar. Eu tenho uma experiência nisso, por exemplo, quando eu propus a reforma da Previdência ou a lei das estatais, ou o próprio teto de gastos, houve uma negociação intensa com o Congresso. Quando eu apresentei a proposta do teto a primeira vez, me diziam: o senhor não vai aprovar isso nunca. Onde é que já se viu o parlamentar aceitar uma autolimitação da sua própria capacidade de gerar despesa? Foi aprovado, o país cresceu, saiu daquela recessão, foi uma maravilha. Agora, ou a própria reforma da Previdência, quando foi apresentada, mesma coisa. Eu fui ao Congresso, fiz reunião que durou 4 horas, 5 horas. A reunião que durou mais com bancada parlamentar foi de 7 horas. Né? É normal. Na época, o presidente Temer, que tinha um diálogo bom com a Câmara, ele tinha sido presidente da Câmara 4 vezes, etc. Eu entrei um dia na sala dele, ali no terceiro andar do Palácio Planalto, tinha 40 deputados na sala, mal conseguia andar lá dentro. Quer dizer, é uma questão de diálogo, etc. Acho que o presidente Lula tem ampla capacidade desse diálogo, de conduzir isso de uma forma bem sucedida. Agora, o que ele tem, precisa ter respeito ao Congresso. Mas não ficar refém do Congresso. Hã? Não ficar refém do Congresso. Quando você não tem uma boa articulação, não tem uma boa liderança, você resolve peitar o Congresso, etc., no final você acaba refém, porque você precisa de aprovar os seus projetos lá. Então, é uma questão de diálogo, como eu disse. As minhas posições, na época, eram firmes, etc. Muitas vezes eu enfrentava uma posição firme, mas o Congresso é soberano, tem que respeitar isso e conversar.
Mas, na opinião do senhor, quais reformas o presidente Lula deveria gastar seu capital político nesse primeiro ano? Afinal, o Congresso vai ser polarizado e existe muitos parlamentares, tanto na Câmara como no Senado, que já claramente vão estar na oposição, né? Até para complementar, ministro, fala-se muito que a reforma da tributária já está madura, né? Isso. E, ao mesmo tempo, tem um desejo de muita gente aí, da campanha do governo Lula, de aumentar alguns tributos para ter um espaço fiscal aí maior para gastar. O senhor acha que faz sentido pensar em aumentar algum outro tributo antes de negociar uma reforma mais ampla aí, tributária? Olha, eu sou favorável a uma reforma tributária ampla, que tem uma vantagem. Ela é complexa, é difícil, mas a prática está pronta. Tá certo? Houve um trabalho grande que foi feito. Eu participei desse trabalho quando responsável pelas finanças de São Paulo. Nós trabalhamos e, pela primeira vez em 30 anos, todos os estados, governadores, secretários da Fazenda, etc., concordaram por unanimidade na proposta de uma reforma tributária ampla, em que transforma e faz, digamos assim, a fusão do ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, toda essa parafernália unifica num imposto só de bens e serviços, etc., simplificando todo o sistema. Isso é uma prioridade, talvez a número 1. Por quê? Porque ela está pronta, está lá. E é fundamental para o país, porque, inclusive, isso vai gerar mais crescimento. É um dos maiores problemas da baixa produtividade brasileira, segundo estudos do Banco Mundial. Portanto, tem que se tocar isso e, a partir daí, enfrentar essa questão das despesas, que se chama, de uma forma genérica, de reforma tributária, né? Mas que são reformas de fechamento, como eu disse, de estatais que hoje já são inúteis, só gera despesa e toda uma série de coisas que abram espaço no orçamento para as despesas sociais necessárias. Interessante o senhor falar da questão das estatais. Como o senhor vê a atuação de Petrobras, Banco do Brasil e o próprio BNDES nesse terceiro mandato de Lula? Olha, a Petrobras é uma grande companhia, fundamental para o país, produção de petróleo, é uma riqueza nacional. O Brasil investiu muito, a Petrobras investiu muito, teve muito sucesso. Foi uma das pioneiras em exatamente exploração em água profunda, né, no mar. Hoje é um grande produtor mundial, a Petrobras, e eu acho que isso é fundamental, evidentemente. Quanto mais for bem administrada, melhor. Esse é o ponto-chave. Não é ficar discutindo Petrobras, é administrar bem, ter uma administração competente, profissional. Banco do Brasil é a mesma coisa. Um grande banco. Eu, por exemplo, sou cliente do Banco do Brasil. Quando eu era presidente do Banco Central, eu abri uma conta lá no Banco do Brasil, porque era fácil, porque tinha uma agência lá no térreo do Banco Central. Continuei. É um grande banco, né? Não é o único que eu uso, mas é um banco muito bom. Eu uso o Banco do Brasil prioritariamente. Caixa Econômica, etc. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, exatamente como eu disse, é o seguinte: algumas empresas que não têm mais finalidade foram criadas, mas só tem despesa. Então, essas empresas, sim, devem ser fechadas. Não devem ser confundidas com estatais eficientes, que o que tem que se buscar, o que inclusive buscamos com a aprovação da lei das estatais no governo Temer, que eu participei, inclusive teve origem lá na Fazenda, que é exatamente uma profissionalização cada vez maior das empresas estatais. Na Caixa Econômica, por exemplo, nós trabalhamos muito, mudamos os estatutos, etc., de maneira que o próprio diretor, para ser nomeado, tem que ser aprovado por um conselho independente, e esse conselho tem que se basear, inclusive, na escolha de uma empresa de seleção de executivos, de reputação, de experiência profissional, etc. Em resumo, é essa a direção para aquelas empresas necessárias e úteis ao país. Ministro, o senhor citou o papel das estatais, né, a lei das estatais. Numa carta divulgada praticamente 2 dias antes da eleição, a Carta para o Futuro, o presidente, agora eleito Lula, fala ali da retomada de projetos como investimento na indústria naval, de utilização de bancos públicos para dinamizar o crescimento da economia.
O que fica na pergunta das pessoas, criou uma certa insegurança a respeito assim, do que esperar desse novo governo, assim, se vai ser um governo que vai ter nomes mais ortodoxos em algumas pastas, nomes mais desenvolvimentistas em outras, vai criar certa disfuncionalidade. O senhor já esteve lá, viveu o fogo amigo aí de dentro do governo. O que o senhor imagina, até pela composição que está se mostrando aí do próximo governo, como o senhor acha que na prática essas ideias, às vezes contraditórias, vão trabalhar? Eu acho normal que haja pensamentos muitas vezes diferentes no governo. Você não pode ter um governo monocórdio, quer dizer, todo mundo pensando igual. É aquilo, existiu uma frase de um grande cronista brasileiro, né? E já disse uma vez o seguinte: a unanimidade é burra, por definição. Então, é importante se definir isso. O Nelson Rodrigues. Então, é importante se definir isso. Quer dizer, é uma certa diversidade, tá, mas tem que ter um árbitro para aquelas coisas mais gerais, que é o presidente da República, e áreas específicas, o árbitro é o ministro. Então, tudo isso tem que ser uma coordenação, tem que haver um debate, mas um processo decisório e uma coordenação firme e eficiente e um trabalho numa direção clara. Isso é que é importante. E um orçamento equilibrado, isso é fundamental, para que o setor privado... O que é o setor privado? Você pensa no setor privado, não, são os grandes empresários. Não, calma. O pequeno padeiro na cidade do interior, o comerciante, seja lá que for, a costureira, são todos empresários, tá certo? Então, isto é que precisa se motivar para que o padeiro, lá, o dono da padaria da cidade, já acredite no crescimento, comece a investir lá, tomar o seu empréstimo para comprar mais um forno, para produzir pão, etc. E a coisa começa a crescer, e contrata mais um funcionário, e aí a economia vai embora. Agora, o custo do dinheiro precisa cair, né, ministro? Tem esse aumento recente do juros do Banco Central para combater a inflação, foi necessário, né? A inflação estava fugindo do controle, mas se a gente olha as taxas mais longas, a taxa real de juros está acima de 5%, né, perto de 6%. E como o senhor falou, logo depois do teto teve um impacto muito grande, elas haviam caído para perto de 2%, 3%. Foi um dos juros mais baixos da história. Como voltar para esses juros mais baixos, entendeu? Por que tem um risco político embutido aí? É um risco fiscal? É uma insegurança generalizada? Por que o juro abriu tanto? A insegurança, você falou a palavra certa. É o seguinte, enquanto você está inseguro, você não sabe. Naquela época, logo que eu assumi o Banco Central, o juro real estava, na realidade, a 14%. Uma barbaridade. Impensável, até hoje. Ele estava pagando. Aí eu me lembro que eu estava conversando com o jornalista, ele chegou lá e disse: mas eu acho um absurdo. Essa taxa de juros aí dá um lucro danado. Etc. Só que nós estávamos com inflação elevada. A inflação em maio de 2003 chegou em 12 meses a 17%, para você ter uma ideia. E vai por aí. E a insegurança geral, ninguém sabia o que o governo Lula ia fazer, etc. E o jornalista estava lá e disse: vamos fazer o seguinte, você vai fazer o seguinte, você me faz um favor. Então você acha que taxa de juros está uma maravilha, melhor negócio do mundo. Aplicar em juros no Brasil. Beleza. Falei: ótimo, então vamos fazer o seguinte. Você tem um certo patrimônio, pelo que você tem uma casa. Por que você não vende a casa? Vende, tu pega todo o seu dinheiro, né? E eu vou conversar lá com o Tesouro Nacional para fazer uma emissão a longo prazo, a uma taxa um pouquinho mais baixa para você. Mas aí tem que ser longo mesmo, maior do que as taxas estavam. E você vai jogar todo o patrimônio no melhor negócio do mundo. Ele falou: eu não sou louco. Eu falei: bom, você está explicando porque que o juro está elevado. Então, eu acho que no momento em que se define uma política econômica com responsabilidade fiscal, com direcionamento claro, a taxa de juros cai. Sempre. Como você citou aí, mencionou. Em 2016, por exemplo, estava lá em cima, 14. Quando nós assumimos e tal, que fizemos
as diversas leis, as diversas reformas, aprovamos e tal, teto de gastos e outras coisas. Sinalizamos ali a responsabilidade fiscal, o juro despencou, a inflação despencou, e aí o país pode crescer com juro baixo. Agora, não adianta você reclamar só do efeito, que é o juro. Você tem que ir nas causas e resolver o problema da insegurança. Porque o problema é esse, não adianta você mandar baixar o juro, porque você tem que conversar com quem compra os títulos públicos e privados, que é a população. Se a população está insegura, investidores, empresários, consumidores, ninguém investe. Então, este é o problema e isso é que tem que ser resolvido e endereçado. Hoje as margens são muito mais estreitas do que quando lá em 2002, né? O mercado projeta que o nível de juros se mantém até meados de 2023, até o começo do segundo semestre de 2023. Quando o senhor acha que a gente já vai estar com esses juros mais racionais? E a questão da inflação também, como é que ela vai convergir junto nesse primeiro Eu momento? acho que pode ser muito rápido, porque as projeções de mercado, elas são baseadas em um cenário provável de política econômica, de inflação. No momento em que você toma medidas certas ou erradas, na direção, aí é outra coisa, o cenário muda. Aí todas as previsões mudam rapidamente. Por exemplo, 16, que eu citei. O cenário era todo um desastre e tal. Fez um ajuste correto, caiu tudo, mudou o cenário. O próprio Banco Central chama, nas suas projeções, que ele examina no Copom, tem lá, cenário de mercado, é isso, com diversas coisas, as hipóteses mais prováveis. Você muda as hipóteses, você muda a inflação prevista, você muda a taxa de juros necessária, você muda o quadro. Agora, nós vamos saber, e esta é a grande pergunta, nas próximas semanas, qual é a definição de política econômica do presidente Lula. E tem um outro cenário que é o de risco político, aí de instabilidade na transição. Esse risco vai ser superado brevemente? O que o senhor imagina? Esperamos que sim, né? Tem um certo tumulto, gera insegurança no exterior, principalmente. Essa coisa de bloquear a estrada, vão lá meia dúzia, bloqueiam o acesso ao aeroporto. Não sei se é meia dúzia ou se é 60 ou o que for, mas um grupo de pessoas vai lá, bloqueia. Aí companhias aéreas internacionais bloqueiam o voo, etc., cancelam o voo. Aí lá fora os investidores conversam assim, o que está acontecendo no Brasil? Na verdade, você vai lá, não é muita coisa, é pouco. Mas, evidentemente, que isso tem que ser superado normalmente, na medida que vai se configurando um novo governo, etc. Isso eu acho que tende a ser superado na medida que as instituições estão prevalecendo. E isso é que, no fundo, importa.